Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão.edu. No episódio de hoje conversaremos com Ana Simões Wager. Ana é enfermeira e trabalha em terapia intensiva na área de cirurgias cardíacas e vasculares no Hospital University Hospital, na cidade de Augusta, na Geórgia. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba e soube da oportunidade de estudar e trabalhar nos Estados Unidos através do CGFNS, Commission for Graduates of Foreign Nursing Schools. Ana reside com seu esposo Daniel Wager e um filhinho de 3 anos na cidade de Norte Augusta, na Carolina do Sul. Aninha, muito obrigado por aceitar o meu convite para participar do podcast Conexão.edu. E eu já lanço a primeira pergunta. Como é que foi sua jornada saindo do Brasil até chegar ao seu primeiro emprego aqui? Foi o seguinte, na faculdade, onde eu terminei o meu bacharel, a UFPB, em João Pessoa, eles, o departamento de enfermagem, tinha informação de empregos no mundo todo. E um amigo da igreja e a família dele estavam vindo para cá, para os Estados Unidos, eles são todos dentistas, e o nome dele era David, e David falou, Ana, por que tu não aplica? Né? Seria uma ótima, a gente falava inglês, já era bilíngue, então ele disse seria uma ótima oportunidade de trabalhar fora. Eu disse, é verdade, eu já pensei nisso, mas ainda não agi. Então, eu peguei o panfleto do departamento, estava lá no departamento de enfermagem, e comecei a pesquisar. Li os pré-requisitos, fiz a aplicação, ler os pré-requisitos e fazer a aplicação não foi de um dia para o outro, porque para fazer a aplicação eu tinha que ter a minha documentação traduzida, juramentada, oficialmente traduzida, e isso levou muito tempo, página por página, cada documento, tanto o histórico quanto licença de enfermagem. No Brasil tem o CPF, aqui não tem, né? Não tem CPF, mas eu traduzi o CPF, então tudo que eu pudesse trazer que fosse pertinente da minha vida, eu trouxe. Eu traduzi, morando lá e trabalhando no pronto-socorro, que hoje não existe mais, o pronto-socorro do coração, em João Pessoa. Então, esse foi o início. Então, você se formou primeiro no Brasil? Terminei o bacharel na UFPB. Ok. Isso. Então, no caso, você, quando veio, você já tinha esse interesse de enfermagem. De ter a licença de enfermagem. E você já tinha a licença no Brasil? Eu trabalhava como enfermeira de CTI cardiológico. Eu terminei a faculdade, o único emprego que eu tive dentro do campo da enfermagem tem sido dentro do CTI cardiológico. Eu não sei fazer mais nada. Tanto no Brasil quanto aqui, né? Tanto no Brasil quanto aqui. O protocolo foi uma experiência maravilhosa. Os médicos e os enfermeiros que foram meus colegas naquela época, entre 95 e 97, foi uma turma muito legal. Zirleide era a minha chefe de enfermagem do CTI na época, que creio que ela esteja em Brasília hoje em dia, trabalhando no hospital lá, se já não tiver aposentado. Mas ela foi uma mentora tremenda para mim. E doutora Elizabeth, ela foi uma médica de CTI cardiológico, que também foi um grande incentivo para mim. Foi ótima. E eu sei que quando você foi para os Estados Unidos, você teve um tempo também da sua vida que você passou por um seminário, né? Estudou teologia. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente como foi essa parte do estudo da teologia
e qual o aproveitamento do estudo, não acadêmico, pode ser até mesmo acadêmico, não sei, mas qual o aproveitamento desse estudo de teologia para a sua carreira de enfermagem? Wesley, a minha intenção inicial, um pouco ingênua na época, era começar a trabalhar como enfermeira. Eu sabia que o salário do enfermeiro, o salário inicial era um salário que dava para você se sustentar e até pagar pelos seus estudos. Se você quiser fazer uma educação superior continuada, quiser fazer uma outra colação de grau. E eu, na minha ingenuidade, eu pensei que eu já iria trabalhar dentro de 1 ano ou 2. Aí, a intenção era fazer seminário também em algum ponto da minha vida, quando eu estivesse aqui. No Brasil, eu servi como voluntária, tradutora de vários projetos missionários que as duas igrejas, a Primeira Batista de João Pessoa e a Igreja Batista de Manaíra, e a Jocum, que é uma entidade para-eclesiástica, jovens com uma missão, não sei se você conhece, já ouviu falar? Então, a Jocum trazia os missionários no navio, ou viajaram, e existia uma base em João Pessoa, e eles sempre precisavam de intérpretes. Então, eu trabalhava voluntariamente como intérprete para essas igrejas, para a Jocum e para o departamento de enfermagem da UFPB, quando eles traziam professores convidados para intercâmbio. A UFPB, na época, isso faz 25 anos, tinha parceria com a University of New Jersey School of Nursing. Então, os professores vinham de lá e os de João Pessoa iam para lá, e eu tive a oportunidade, que foi tremenda na minha vida, de interpretar por esses professores doutores que vinham dar palestras. Fiz isso só por 1 ano, que foi o meu último ano de faculdade, em 95. Então, enquanto eu servia, voltando para as igrejas, enquanto eu servia nas igrejas, eu tinha 2 dons que eu estava vendo desapontar na minha vida. O dom de ajudas, que é onde a enfermagem vem, e o dom de... Não sei nem se eu posso chamar isso de dom. Eu queria servir como missionário. Eu tinha no meu coração, e é algo assim que, para mim, é bem tangível, era um desejo bem forte de querer servir em missões, de querer contar da história de redenção, de salvação de Cristo para outras pessoas. Eu não queria salvar ninguém, porque ninguém pode salvar ninguém. Mas eu queria ser parte do que a gente chama de vá e faça discípulos. Eu queria ser parte disso. Só que eu não sabia como fazer isso. Então, eu compartilhei com os meus pais, que foram incentivadores, que eu possuísse, mas eles queriam que eu terminasse a minha carreira de enfermagem primeiro. Eu queria fazer seminário antes de terminar o bacharel de enfermagem. E os meus pais disseram, não, tem que terminar o bacharel primeiro, e graças a Deus, né, por pais que ajudam a colocar uma cerquinha de boundaries, né, de limites nos filhos. E foi isso que aconteceu. Eu disse, mãe, então agora eu vou tentar fazer seminário quando estiver lá. Então, quando eu vim, eu já comecei a pesquisar os seminários, ao mesmo tempo, concomitantemente, aplicando para a licença de enfermagem, aplicando para fazer os exames de proficiência linguísticas, que na época eram 3. Hoje tem o IELTS, que eu também fiz o IELTS, porque os resultados finais, eles morrem, né? Em 2 anos, dependendo, em 2 anos o resultado daquele exame, a data de validade termina. Então, se você tiver que aplicar para alguma outra coisa e ter que fazer e ter que mostrar o resultado do exame e for mais do que os 2 anos, tem que fazer o exame de novo. Então, eu estava estudando, eu passei mais ou menos 1 ano e meio só estudando para 3 exames e para o exame de ordem, assim que eu traduzo para o português, porque não existe isso para a enfermagem no Brasil. Fazer um exame depois que você termina o bacharel para poder receber a licença de enfermagem. Não existe isso lá, mas aqui existe. Tem que fazer um exame geral, que é a prova toda. E como minha família tem um monte de advogados, eu lembro que eles têm a prova da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles têm que fazer a prova para poder receber a licença. Eu disse, mamãe, aqui a enfermagem é do mesmo jeito. Então, lá vou eu estudar para essa prova, que foi enorme. Na época foi um super desafio, levei pau. Aí só podia fazer de novo depois de 3 meses. Estudei, me tranquei no quarto com os livros, estudei, passei pela 2ª vez e dei graças a Deus. Então, foi assim, concomitantemente, aplicando para seminário e aplicando para as coisas de enfermagem.
Agora, deixa eu perguntar uma questão assim de localização, né? Bom, você contou que você estudou na Universidade Federal da Paraíba e foi para os Estados Unidos. Aí, nos Estados Unidos, onde foi que você estudou teologia? Onde você está localizada agora nos Estados Unidos? Eu estou no mesmo canto que cheguei. Na verdade, assim que eu cheguei, eu tinha tentado fazer esse processo no Texas. Mas a família que ia servir de apoio para mim no Texas viajou para... estavam com planos de se mudar para o Canadá. Então, como eu tinha amigos aqui na cidade de Augusta, no estado da Geórgia, porque a primeira igreja batista de Augusta, ela entre 96 e 99, ela tinha uma parceria com a Associação de Igrejas Batistas da cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba, que a sede fica em João Pessoa. Então, a primeira Batista de Augusta tem essa parceria, eu traduzia para esse grupo. Quando os planos de começar, tudo que eu fiz aqui no Texas não deu certo. No primeiro mês que cheguei, então, eu já comecei a fazer plano B na cabeça. Enfermeiro de CTI é ótimo. Quando o plano A não funciona, o plano B já estava mais ou menos sendo formado, porque a gente é treinado, né, para... ser problem solvers, resolvedoras de problemas. Então, eu tinha gente conhecida aqui em Augusta, uma delas é uma professora de biologia, professora doutora, a Dr. Kathy Tugman, e eu liguei para ela, e como ela era professora e ela era a orientadora, Rodrigo, advisor? Orientadora. Era orientadora, ela ainda ela hoje é vice-dean, e eu disse para ela, ela já me conhecia, eu disse, Kathy, você me dá uma ajuda para saber como que eu posso proceder, e eu queria me mudar para o estado da Geórgia, porque aí eu tenho mais gente que eu conheço do que aqui. Então, eu vim para cá, eu vim para Augusta em 90 eu cheguei no Texas em outubro de 97, vim para Augusta em janeiro de 98, 2 meses depois, eu vim para Augusta. Então, comecei o processo de novo aqui. Então, reapliquei para o Conselho Regional do Estado da Geórgia, cada estado, né, tem o seu conselho, e o processo do CGFNS, que eu já tinha começado no Texas, a única coisa que eu fiz foi mudar o endereço para a Geórgia, para Augusta. Então, foi aqui. E o seminário, durante a fase de pesquisa, aonde fazer seminário, falei com o meu pastor, o pastor da Igreja Batista de Augusta, que pregou na minha igreja, em João Pessoa, na Igreja Batista de Manaíra. Tinha pregado lá durante os 3 anos de parceria. E eu fui para ele, sentei com ele, ele me deu uma planilha, assim, um mapa de todos os seminários que seria aonde eu tinha a possibilidade de aplicar. O Erskine Theological Seminary, que é uma Reformed Presbyterian School, que é presbiteriana reformada, uma entidade presbiteriana reformada, fica no município de Due West, na cidade de Due West, no estado da Carolina do Sul. É 1h30 daqui, e dava para eu fazer o commute, dava para dirigir de terça, as aulas eram terças, quartas e quintas, o seminário é fechado nas segundas, porque a maioria do corpo, né, docente são pastores que trabalham nos domingos, então as aulas são de terça a sexta, e eu fazia aulas segunda, terça e quarta. Então foi assim, barateou o meu custo de vida, porque eu já tinha room and board, eu já tinha o custo de vida aqui, né, de moradia, alimento e transporte aqui em Augusta, então eu fiz o commute. Aninha, bom, eu chamo Aninha porque eu te conheço, a gente... É verdade, a gente é de casa. Mas me conta, porque aí é o seguinte, você está falando da prova que você teve que fazer, porque é a prova da ordem, né, do Conselho de Enfermagem, Isso, mas você precisava ter o seu diploma validado aí antes, né? Isso, porque precisava. Como é que foi esse processo? Foi o CGFNS, foi esse conselho que tinha que aprovar a minha papelada, e era esse conselho que tinha que enviar dele para o endereço onde fica o escritório do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Geórgia. Eles não podiam enviar para mim e eu enviar para eles.
Então, eu fiz a aplicação, você paga pela taxa. Então, é um serviço que existe. Né? Isso o que foi super interessante para mim. No início, quando eu lia um pouco mais, eu fazia, gente, tem essa possibilidade, deixa eu aplicar para esse serviço. Aí dizia, mas agora tem que fazer a avaliação de curso por curso, né? De evaluation course by course. Então, você manda o seu histórico, então eles fazem a avaliação de curso por curso, e aí você recebe, no final das contas, uma cópia, né? O original vai para o Conselho Regional que você aplicou para trabalhar por ele, que é o Conselho Regional da Geórgia, que fica na cidade de Macon, Georgia, ao sul de Atlanta, e aí veio um carimbo vermelho dizendo aprovado. Eu não precisava adicionar nenhum curso para que o bacharel fosse reconhecido como válido aqui no país. Tanto é que eu recebi um elogio de uma professora do departamento de enfermagem daqui, porque as horas em inglês se chama practicum, o clínico, né? E no Brasil era do estágio, o estágio clínico. Eu tinha muito mais horas. O Brasil, viva a UFPB, o Brasil investiu muito nas horas clínicas dos enfermeiros estudantes. Muito legal. Vai lá, Wesley. E uma dúvida. O conselho, você falou do conselho regional da Geórgia, né? Que foi onde você aplicou. Isso. E existe também um conselho federal. Não Se você, no Brasil, não. Se você quiser, por exemplo, mudar para outro estado, você precisa fazer essa validação da sua... Não do currículo, mas só da licença. Do currículo, não. Só da licença. Da licença em outro estado. Porque aqui até o nome do país define o que o país é, né? The United States. Mas eles são entidades individuais que têm... Eita, eu acho que congelou aqui. Congelou a imagem. São estados que suas leis são individuais. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar na Carolina do Sul, eu posso, só que eu vou ter somente que ter a minha licença validada por eles e pagar aquela anuidade, que aqui não é todo ano, como no Brasil, aqui é a cada 2 anos. Então, não é um conselho federal, é só o conselho regional. Eu pergunto porque estava pensando na minha experiência aí, que eu sou professor, né? Então, eu trabalhei numa escola pública na Flórida. Então, eu tinha a licença, né, do estado da Flórida. Mas, por exemplo, se eu fosse para um outro estado, eu poderia ir para outro estado, começar a trabalhar, mas eu teria um tempo de limite para eu conseguir fazer a minha validação de determinado estado, qualquer ele que fosse. Então, assim, é mais ou menos por isso que eu perguntei para você. Quais seriam os tipos de carreira que existe de enfermagem aqui? Tá me ouvindo? Estou. Uhum. Quais seriam os tipos de carreira de enfermagem? Por exemplo, se alguém chega aqui nos Estados Unidos e vem estudar enfermagem, quais são os tipos que existem aqui, que né? Por exemplo, eu sei que no Brasil existe o técnico de enfermagem e tem o curso superior de enfermagem. Como é que seriam essas diferenças aqui? Temos assistentes de enfermagens chamadas de CNA, né? Em inglês é o Certified Nursing Assistant. E esse curso, você só precisa ter high school diploma e fazer um curso, eu creio que de 2 meses, mas eu não tenho certeza, com exceção de se eu tiver que olhar para uma instituição que ofereça, né, esse curso para eu poder dar uma informação mais fidedigna. Mas pela experiência que eu tenho trabalhando com essas CNAs, que também são chamadas de PCAs, Patient Care Assistants, elas precisam de ter essa certificação, de aprender a como tirar sinais vitais, verificar, você não tira, você verifica sinais vitais e ajudar nas atividades
do dia a dia, que em inglês se chama ADLs, The Activities of the Daily Living, de alimentação, a higiene, a atividade. Então, elas ajudam. Tem o LPN, o Licensed Practitioner Nurse, o LPN, e esse curso, se não me engano, são de 2 anos. E tem a RN, que pode ser Registered Nurse, que a certificação dela pode ter sido pelo bacharel ou pelo Associate's Degree. Com o Associate's Degree, é um curso mais curto, eu creio que de 3 anos, o bacharel é de 4. Você não tem a oportunidade de subir de cargo para gerenciamento, liderança. Você trabalha como equipe, que aqui se chama Staff Nurse, mas não sobe para gerenciamento, a não ser que exista alguma exceção em outros estados que eu não sei. Então, eu estou falando de forma bem básica da minha experiência, aonde eu trabalho. Então, CNAs, High School Diplomas and 2-month Certification, um diploma de high school, o ensino médio. Não é fundamental, ensino médio. E o técnico de enfermagem, na minha cabeça, seria o equivalente ao LPN, que tem aqui. E o bacharel é equivalente ao bacharel do Brasil. Nós não temos no Brasil Associate's Degree. Você não consegue fazer uma colação de grau chamada associada, Associates. Não existe. Não existia na minha época e não sei hoje em dia. O LPN é aquele que o pessoal consegue no Community College, ou Community College Community College oferece, sim, o LPN. Uhum. Aninha, deixa eu perguntar aqui, bem rapidinho, só voltando nesse assunto. Existe também um tipo de nurse que ela faz o diagnóstico, né? Ou pelo menos ela prescreve remédios. Esse tipo de nurse no Brasil não existe. Qual seria essa? Não. The nurse practitioner, the NPs, elas precisam de um mestrado em cima daquele bacharel, se chama BSN, the Bachelor's in the Sciences of Nursing, the Bachelor of Science of Nursing, in Nursing. Acho que eu estou dizendo isso certo. E ela faz, esse enfermeira faz um mestrado, aplica para um mestrado, e existem várias áreas. Tem o Family Nurse Practitioner, que é como se fosse um médico geral, né, de fazer o check-up anual das famílias e das crianças. Tem o Pediatric, a Nurse Practitioner, tem o Adult Intensive Care Nurse Practitioner, tem também o CRNA, o CRNA, que é o Certified Registered Nurse Anesthetist. Então, essas nurse practitioners que têm o CRNA, como a colação de grau máxima delas, elas estão debaixo da supervisão de um médico anestesiologista. Então, elas fazem a anestesia de cirurgias. Então, essa categoria de profissional no campo da enfermagem, até que eu saiba, não existe lá no Brasil. Enfermeiros no Brasil, não existe um mestrado que dê poder prescritivo a enfermeiros no Brasil, até então. Não que eu tenha pesquisado recentemente sobre isso, mas seria interessante ouvir algum comentário de alguém que saiba mais do que eu. Você estava falando, né? Começou a contar a sua história aí, contando, né, da sua formação aqui no Brasil, e aí depois fez equivalência, todo o processo para ter a sua licença nos Estados Unidos, aí chegou aí, teve que estudar para fazer a prova. Então, você, depois que você conseguiu a sua licença, você ainda a exceção do curso de teologia, você ainda se aventurou no campo acadêmico mais um pouco, ou como foi, ou não? Depois que você começou... Não, quando eu terminei o mestrado, eu comecei o mestrado de educação cristã, se chama Masters of Christian Education, Master of Arts, que aqui é bem comumente chamado de MA,
de 2000 a 2002. Então, eu comecei, foram 2 anos e meio como estudante full-time, né, de 12 créditos ou mais por semestre, incluindo summer courses, os cursos que oferecem no verão. Então, eu fiz esse mestrado o ano anterior dele, em 99, entre 98 e 99, eu tive que fazer a aplicação para o visto de estudante, para fazer. Quando eu terminei esse mestrado em 2002, a primeira Igreja Batista de Augusta, que já me conhecia, ofereceu emprego para que eu fizesse o estágio de 1 ano. Então, apliquei para o visto de estagiário de 1 ano, recebi, e quando aquele visto estagiário de 1 ano terminou, o meu visto de trabalho também saiu para trabalhar no hospital como enfermeiro. Então, eu continuei como meio expediente na igreja, nos domingos e quartas, normalmente, é o que é meio expediente, 10 horas no domingo, 10 horas na quarta, 20 horas, e fiquei full-time no hospital. Então, por quase 2 anos, eu trabalhei full-time, tempo integral no hospital, 3 plantões de 12 horas, só não trabalhava lá nos domingos ou nas quartas, porque eu trabalhava nesses 2 dias na igreja. Depois de 2 anos, isso ficou bem cansativo. Então, eu parei com a igreja, e a igreja precisava de um ministro de crianças, ou ministra de crianças, full-time, de tempo integral, e eu não estava querendo fazer isso. Então, eu saí. Mas minha maior colação de grau é o mestrado em artes de educação cristã. O bacharel em enfermagem. Na época também já era o famoso OPT que você fez, ou tinha uma outra nomenclatura? Essa autorização para você trabalhar, né? Se chamava EAD, Employment Authorization Document. Yeah. Eu acho que no seu caso já você nem precisou fazer o OPT, então, né? Você foi direto entre o final do seu mestrado. Você já conseguiu sua autorização de trabalho mesmo, o visto de trabalho? Já. E me conta como é que foi para conseguir o emprego, né? Eu sei que a área médica existe muita vaga aqui nos Estados Unidos, mas ele não é assim, eles não estão dando um emprego para qualquer pessoa. Como é que foi esse processo de aplicação e também de negociação que você passou para ter o emprego? E se é o mesmo que você tem até hoje ou se você mudou nesse percurso? É o mesmo hospital, é o mesmo. Eu subi de cargo dentro desse mesmo hospital. Eu não fiz um curso extra em faculdade para crescer na enfermagem. O hospital, eles têm um sistema educacional de educação continuada que você tem que cumprir todos os anos. A sigla usada aqui é CBT, Computerized Based Testing, e tem se chamam feiras de habilidades de enfermagem anuais. Então, todo ano, o Departamento de Educação, né, porque existem vários CNEs, da Nurse Educators, em cada ala, ou andar, ou unidade, ou departamento, tem o seu Nurse Educators, que são enfermeiros. O trabalho deles é se certificar que a gente sabe o que está fazendo, com o equipamento que está usando, cumprindo as regras internas do hospital, the internal policies. Então, eu cresci dentro do HU, do Hospital Universitário, que não é um hospital universitário. Esse nome, há muitos anos atrás, era um hospital universitário, mas eu creio que desde 75, don't quote me on this date. Essa data talvez não seja nem oficial, mas ficou o nome University Hospital porque era conhecido como tal. Então, mas é um not-for-profit, um hospital que é comunitário, é baseado, a visão dele é bem virada para a comunidade, não é uma empresa que é privada. Não sem fins lucrativos. Com fins lucrativos, exatamente. Eu disse a você, Rodrigo, que minha eloquência estava lá embaixo, né? Então, dentro do hospital eu cresci, mas foi quando eu apliquei para o emprego, como eu tinha 2 anos de experiência dentro de cardiologia, então tinha essa possibilidade de trabalhar no andar de cardiologia.
e também tinha vagas no departamento de oncologia. Então, entre oncologia e cardiologia, eu escolhi cardiologia porque estava na minha área. Então, aquela ansiedade do idioma ser um empecilho ou ser uma fonte de ansiedade ia ser diminuída porque eu estava na minha área. Uma coisa que eu quis perguntar aqui bom, você conseguiu o emprego e tal, né? Você fez as entrevistas. Fui para o departamento de recursos humanos, exatamente. Trouxe papelada e me apresentei. Aí, quando você chegou para atuar, a Sim. equipe com que você atuava, eles tinham alguma barreira, não sei se é a palavra, mas alguma diferença assim, pela sua formação, de ser de outro país, ou eles vão trabalhar e pronto, ou existe essa coisa assim, essa diferença pela formação? Não, a enfermeira-chefe da época era uma enfermeira filipina-americana. Alma Vidal era o nome dela. Ela já aposentou depois de 30 anos de hospital universitário. Mora aqui, em Augusta, e o processo dela foi semelhante ao meu. Ela tinha trabalhado vários anos na Suíça como enfermeira, então veio pelo CGFNS. O pai tinha histórico militar e tem um forte militar em Augusta, e o campus médico é grande. Para a nossa demografia, né, para a nossa população, seria o equivalente do centro médico de Houston, que é para Houston, mas claro que o centro médico de Houston ele é proporcional para o tamanho da população de Houston. Nós estamos em torno, eu vou ser aqui corajosa para dizer um número, entre 220 e 250 mil habitantes na grande área de Augusta, que se chama CSRA, da Central Savannah River Area. E o Rio Savannah, ele é a divisa entre o estado da Carolina do Sul e o estado da Geórgia. Então, os municípios que ficam às bordas, tantos quilômetros radius, né, ao redor, se chama CSRA Communities. E o nosso centro médico, com a faculdade de medicina, de odontologia, faculdade de enfermagem, o forte militar, que tem mais de 10 mil habitantes, né, dentro do forte, que se chama Fort Gordon, e vocês podem pesquisar mais se quiser, e várias outras indústrias da área que fazem nossa cidade ser a indústria do golfe, que é o jogo do golfe, né, que é bem um dos campeonatos mais conhecidos no mundo do golfe, acontece aqui todo abril, no Nationals Tournament, o Masters Tournament. E então... Como é? Como? PGA. It's not the PGA, it is the Nationals, just like como o St. Andrews. Depois eu traduzo para o português para mandar para você, mas é o Masters. O Masters Tournament, não é o PGA Tournament, é o Masters. O PGA não é Association, não? Eu acho que ele está falando da Association como NFL, como... Não é parte, é a sua própria entidade. Não, é a sua própria, it's its own entity. Ok. Eu posso double check, né? Eu tenho que checar de novo, e Daniel sabe mais sobre o golfe do que eu. Mas a indústria do golfe, a indústria do médica da área, o forte militar e tem várias indústrias aqui. A Johnson & Johnson tem planta aqui, a International Paper tem planta aqui. E assim os carrinhos de golfe tem planta aí também, né? Tem planta aqui também, o Club Car e o EasyGo, tudo aqui na área, né? EasyGo e o Club Car, que é o competidor da EasyGo. E o EasyGo é a Textron Industries, é o nome da companhia, da parent company. Que é mais do que just golf carts, é mais do que isso. Então a área, ela é vivacious, né? Tem vida, aqui tem muita coisa acontecendo, embora a cidade tenha o que eu apelidei a cidade de Sleepy Town.
Para quem vem de João Pessoa, para quem vem de um centro maior, você está num canto bem pacato, bem tranquilo, mas tem muita coisa acontecendo, só que está todo mundo dentro de ambiente, não está ninguém nas calçadas, não. A não ser no torneio do golfe. A cidade aumenta a 50 mil habitantes durante a primeira semana de abril. Mais de 50 mil pessoas vêm para cá para assistir o torneio. Uau. Aninha, então, assim, pelo que você está falando, existe essa estrutura médica bem forte, que não só por conta do... tem um histórico aí que você está falando, né? Que isso não é de hoje. Não é de hoje, não é. Perdão, era conectado a uma universidade, então, o hospital. Isso, era conectado com a universidade, aí saiu e virou uma sem fins lucrativos, uma entidade sem fins lucrativos. Então, exatamente. E agora ele é um de 7 hospitais da área. Ele é um de 7. E se eu não me engano de ter lido um tempo atrás para poder levar meus pais para fazer tour da cidade, por que tem tanto hospital aqui, né? Por conta das guerras. Tanto a guerra da Revolução quanto a Guerra Civil. Então, tinha que ter uma estrutura para poder se cuidar de soldados ou de pessoas soldados civis, confederados, né? No Sul, né? Os confederados. Exatamente, os confederados do Sul, exatamente, e não sei se do Norte também, não sei, porque eles não eram muito amiguinhos, não, né? Um do outro. Não. Então... Yankee morria. Deixa Yankee morrer. Então, historicamente, começou daí, né? O HU, e eu sei disso porque eu trabalho lá, a fundação dele é 1818. A gente fez uma celebração enorme, 3 anos atrás, quase 4 agora, né, de 200 anos de entidade. 1818. E isso me ajuda a lembrar também, porque eu tenho um ornamento para a árvore de Natal com o número 1818. Porque, então, a gente passou, quando você se torna empregado do hospital, você passa por 3 semanas de aulas no departamento de educação, que é um prédio de 3 andares com várias salas de aulas, né, com todo o equipamento audiovisual, para poder instruir cada pessoa admitida no hospital para as suas respectivas áreas, né? Então, tem uma escola, sim, no hospital, a escola de radiologia, para serviços vasculares, né, de ultrassonografia, de ecocardiografia. Então, a faculdade, o hospital tem uma escola que gradua esses profissionais. Entendi. Deixa eu te perguntar, se você olhasse assim para tudo que você já fez, toda essa sua história, e tendo o conhecimento que você tem hoje, qual seria, dentro desses processos, para chegar aqui, para validar diploma, para entrar na profissão, para começar a trabalhar, o que você faria diferente com o conhecimento que você tem hoje? Haveria alguma coisa que você priorizaria? Haveria algum lugar que você iria? Me conta aí, se você faria alguma coisa diferente. Moraria num centro grande, e eu tinha feito isso, a intenção era Dallas, tanto é que eu fiz a pesquisa de quantos hospitais tinha na área, queria conhecer pessoas que trabalhassem no campo médico. Eu vim para uma cidade menor, mas o campo médico era bem desenvolvido. Então, o que eu faria diferente? Eu teria sido mais agressiva na aplicação de cada um dos itens dessa lista que você recebe de pré-requisitos, né? Os quadradinhos dos pré-requisitos. Eu fui devagar, eu fui lenta. O que eu faria diferente? Teria ficado num centro grande, mas eu não tinha como achar moradia no centro grande, né? Vim para cá e fiquei num centro menor, mas eu creio que eu prosperei tanto quanto estivesse no centro grande. Demorei a aplicar quando o conselho daqui dizia, o conselho de enfermeiros estrangeiros daqui dizia, precisamos de tal e tal documentação. Aí eu ligava para o conselho de enfermagem, o Corém de João Pessoa, né, da Paraíba, que o escritório fica em João Pessoa,
ligava para o Corém, aí perguntava, tem como vocês me enviarem via correios esse formulário? Hoje em dia é tudo online, é tão maravilhoso, as coisas acontecem tão mais rápido. Então, eu teria sido mais agressiva na aplicação de cada um dos pré-requisitos. Essa é uma parte que eu me arrependo de não ter sido mais agressiva. Você falou que você tinha pensado em Dallas, né? Por conta Isso. Enfim, centro maior. Um centro maior, exatamente. A gente sabe que muitas dessas cidades com centros maiores nos Estados Unidos, eles têm um grupo de brasileiros. E Dallas é uma cidade que tem um grupo de brasileiros lá, né? E isso também foi uma coisa que você pensou, ou essa coisa da comunidade brasileira nunca foi uma coisa que passou na sua cabeça? Vai se tiver brasileiro, se não tiver também, não importa. Wesley, foi o oposto. Eu precisava de ter uma proficiência linguística profissional. Então, minha linha de pensamento era o seguinte: quanto mais com brasileiro eu ficar, menos profissionalmente proficiente eu vou me tornar no idioma. Então, foi de propósito não procurar grupos brasileiros, morar com a família americana. Eu não estava atrás de roommates, eu estava atrás de um ambiente familiar, onde eu até teria, veja bem, eu tinha 25 anos, nunca tinha morado fora de casa, né? Então, eu tinha aquela mentalidade, eu quero ajudar nas tarefas de casa, que aqui se chama chores, pode me contar comigo para fazer os chores. E, tipo assim, o que os estudantes de intercâmbio passam, aquela experiência, só que eu era mais velha do que uma de 17 ou 18 anos ou 16, né? Mas a mentalidade era essa. Mas eu era de propósito, not to hang out with a lot of Brazilians so that my language can grow. E o que foi isso que você falou em inglês? O que é isso em português? Foi não ficar em comunhão com mais frequência ou constante com brasileiros para que o meu idioma pudesse crescer, a minha proficiência em inglês pudesse crescer. E isso eu vi porque as enfermeiras filipinas, né, em casa, os maridos, as crianças em tagalo o tempo todo, quando chega no andar, aquele inglês todo quebrado, todo sotaqueado com o sotaque de tagalo filipino. Então, os pacientes olham para elas e fazem, o quê? O que você disse? Então, era isso que eu não queria. Eu não queria que ninguém me ouvisse e dissesse, o que você disse? Você tem que conversar muito com o paciente também, né? Bastante. A gente faz educação total. Educação para receber alta, educação para procedimento, instrução de todo o procedimento. Tudo que você fizer tem que ter aquela instrução. Então, se você não tiver o idioma, eu não queria estar errada nos tempos verbais, né? Porque o conhecimento estava todo aqui na cabeça, mas precisava da fluência, né? Eu tinha proficiência, mas eu precisava de fluência. Interessante. Vai lá, então, Wesley. foi de propósito. Respondendo, foi de propósito. Né? E a área da saúde passou, e está ainda passando, né, por uma das grandes... uma situação bem delicada, né, com essa questão de Covid, né? Então, o mundo todo foi afetado com Covid, e a gente viu aí, né, o que acontecia com a saúde. Você é enfermeira, dentro de um hospital, como é que foi esse período de pandemia, né, no seu trabalho? Como isso te afetou? Como isso... Se você precisou se readequar de alguma forma para essa situação, como é que foi esse momento de pandemia? Foi estressante, como todos os outros hospitais passaram pelo estresse do desconhecido, o estresse de nos certificarmos de que as medidas que a gente estava tomando como hospital eram suficientes para proteger a equipe e proteger os pacientes para protegê-los de contaminação nosocomial, né, em hospital. Então, foi bem estressante. Eu trabalho com cirurgias, a maioria das cirurgias que eu trabalho com elas como enfermeira de recuperação de anestesia, que é o que eu faço, de cirurgia cardíaca, ponte safena, válvulas cardíacas,
as eletivas foram canceladas, e só as cirurgias emergenciais que ficaram sendo feitas, e o nosso CTI não podia aceitar ninguém que tivesse com COVID, porque seria letal para um paciente de cirurgia de ponte safena cardíaca aberta, né, que se chama aqui de Open Heart Surgery. E então, quando as cirurgias eletivas foram canceladas, a minha equipe foi enviada para os CTIs de assistência a pacientes com COVID. O hospital teve que criar às pressas, e foi impressionante o que eles fizeram, 2 CTIs a mais. Transformar uma outra unidade em uma unidade que tenha, os engenheiros do hospital tiveram que vir e fazer, colocar os dutos de ar-condicionado para que aquele ambiente, aquele leito, aquela área, fosse de pressão de negative pressure. Então, pressão negativa, ambiente de pressão negativa, que o ar está sendo sempre sugado para fora, né, quando você entra. Então, foi estressante, foi bem estressante. A outra fonte de estresse foram os falecimentos dos familiares, sem as famílias daqueles pacientes poderem estar dentro do ambiente. Muitos faleceram sem as famílias poderem estar lá na última hora de vida daquelas pessoas, né? Então, essa parte demorou bastante para os enfermeiros se recuperarem. O hospital, porque meu marido é capelão desse mesmo hospital e trabalha dando assistência não somente a pacientes, mas também à equipe. Ele e a equipe dele fizeram um grupo de apoio aos enfermeiros e médicos que quisessem fazer debriefing, né? Como é que diz debriefing? Tipo, para tirar a pressão, né? Assim, conversar de uma forma Isso. Que reflete acerca da experiência, essas coisas. Exatamente, exatamente. Então, ofereceram para as pessoas, os profissionais de enfermagem e médicos, se quisessem sentar, como se fosse um precursor de uma sessão de terapia, né? Então, foi difícil, foi bem difícil, né? Hoje, tem um alívio muito grande, porque os nossos números aumentaram essas 2 semanas. Estamos a mais de 100 pacientes infectados, vacinados ou não vacinados. Os não vacinados ainda estão sendo o maior número do que os vacinados que são infectados. E os sintomas não estão sendo tão severos quanto se foi no ano 2000. O ano 2000 foi terrível, 2020. O ano 2001. 2020 foi bem estressante. 2021 a gente muitas lições aprendidas, então não foi tão devastador, e esse ano está sendo bem mais tranquilo. Comparando os estresses, são 3 estresses, né? High, medium and low, mas são tudo estresse. Você teve que ser redirecionada novamente, não? Ou você voltou para... Não. Desde maio do ano passado, que eu continuo na minha unidade. Agora, quando o CTI de COVID, de pacientes com COVID, estão defasados, então eles mandam um pedido de alerta a todos os outros departamentos, porque nós temos a equipe, como é que eu chamo isso? O staffing office, o escritório que assinala enfermeiros para cada unidade, né, que vê o número de pacientes, e dependendo do número de pacientes, esse tanto de número de enfermeiro vai ser precisado para aquela unidade, né? É centralizado. Existe um grupo de profissionais que se sentam na frente de telas de computador com um software, né, um programa que faz isso, e diz assim, peraí, o CTI de médico cirúrgico está com menos 2 enfermeiros e precisa de mais 2. Vamos pedir aqui no CTI cardiológico, eles estão com +1, vamos trazer esse 1 a mais que eles não estão precisando trazer para cá, e assim fazer esse jogo de cintura. Uhum. Né? Então, quando isso acontece, a gente recebe o aviso de que o CTI de COVID, são 2 CTIs, 2 unidades, vou chamar de unidades, porque um é CTI e a outra não precisam de ajuda. Então, eu me voluntario, e o hospital oferece incentivo financeiro para quem voluntariar para trabalhar extras. Entendi. Aninha, a gente já está partindo para o final. Antes de a gente
fazer... Bom, eu nem te avisei, porque eu ia perguntar uma recomendação de alguma coisa, mas fica aí, já vai pensando nisso. Eu vou explicar melhor, o Wesley pode explicar depois. Mas a minha pergunta, antes de chegar nessa parte, é a seguinte: se você tivesse agora que falar para um profissional da enfermagem no Brasil que quisesse trilhar esse caminho que você fez, mas está lá ainda e não tem, ou é um estudante, ou é já um recém-formado, mas quer fazer esse percurso para trabalhar aqui, qual seria a sua recomendação para essa pessoa? Seja proficiente no inglês. Não é o inglês de turismo. Não é o how are you. Não é oh, I'm fine. É mais. É bem mais. É bem mais. Não é filmes, não é só música. Não é o inglês de ajudar turistas a fazer um tour da cidade, de lugares legais. É mais profundo do que isso. Então, se essa é a trilha que você quer testar, quer provar, quer se aventurar, invista no inglês da sua área, no inglês médico, no inglês acadêmico. Ok. Então, fora do inglês, teria alguma outra dica em relação a pesquisar por oportunidades? Você sabe alguns? Sim. Okay. Decida qual é a área que você gosta de enfermagem ou que você já tem experiência. Se é recém-formado e não tem emprego ainda, então não sabe ainda qual é a área que tem experiência, né? Mas sabe o que gostaria. Por exemplo, eu não sabia o que queria fazer, mas eu sabia o que não queria. Então, mesmo quando você não sabe o que quer fazer, vá por eliminação. Eu sabia que eu não queria entrar na pediatria. Meu coração por criança, tanto é que eu trabalhei em igreja com Ministério Infantil, é muito mole, como se diz no Nordeste. A criança chora, eu estou chorando com ela, não pode ser assim. Então, eu sabia que psiquiatria e pediatria não eram áreas que eu tinha vontade de me aprofundar, mas cardiologia e ortopedia eram áreas que eu gostava. Então, vá em frente e escolha a sua área. Se aperfeiçoe no inglês da sua área, né? E comece a pesquisar o aspecto cultural daquela cidade ou estado que você gostaria de mudar. Eu tinha feito uma pesquisa maravilhosa sobre o Texas antes de ir. Aí, em 2 meses, me mudei para a Geórgia, não tinha nem ideia de onde que eu estava me metendo. O Sudeste, com a história do Sudeste, com os regionalismos, com a fama da hospitalidade sudestina, era bem, bem diferente. Então, começa a fazer a pesquisa. Para mim, isso foi prazeroso. Ótimo. Bom, para a gente terminar, a gente sempre faz a seguinte pergunta, né? Na verdade, é uma coisa que a gente pede para o nosso convidado, que é dar alguma sugestão. E a sugestão pode ser das mais variadas possíveis, do que você quiser falar, de leitura, de filme, de aplicativo, de site, de qualquer coisa, não necessariamente ligado ao que você atua. Se você tem alguma coisa que você está fazendo agora, que você tem interesse, que você está gostando e quer compartilhar aqui, agora é a hora. Com você. Se tem alguma coisa que eu estou gostando de fazer, que eu quero compartilhar aí. Ai, Deus. Eu sei que a gente devia ter te informado antes, mas assim, se você estiver assistindo um filme, uma série no Netflix, você quiser qualquer coisa que você quer falar, um aplicativo de celular, ou se você tiver um filme que você, né, essas questões assim mais relaxadas, pode ser, tem a ver com a sua área de trabalho ou não? Hobbies. Livro, hobby. Deixa eu ver. Na parte de hobby, já que está bem presente, eu tenho o aplicativo do Audible, do Amazon. Conhecem? Então, sim. Eu tenho a assinatura e todo mês você ganha um ponto e você faz o download daquele livro e audiobooks, né? Então, são livros que você escuta e tem sido maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho lido numa área que não tem nada a ver com cardiologia, de terapia intensiva, com CTI, com nada disso. Tem a ver com hospitalidade. Recentemente, eu ouvi e li, porque eu tenho a cópia do livro chamado Setting the Table, botando a mesa, colocando
colocando a mesa, eu acho que no Sudeste é colocando, no Nordeste é botando, é colocando a mesa, e o autor, ele é dono de vários restaurantes na cidade de Nova York, e ele terminou sendo entrevistado e escrevendo esse livro porque os restaurantes dele prosperam. E então, a companhia que foi atrás dele para fazer a pesquisa, fazer a entrevista, disse assim, por que está prosperando? Então, ele fez a hospitalidade, é como eu trato eles. Eu os trato de forma como eu queria ser tratado dentro de qualquer restaurante. Aí conta no livro a experiência, a mãe cozinhava bem, o pai teve que viajar para a Europa a trabalho, então ele foi exposto a comidas um pouco mais, diferentes, gourmet, aprendeu a cozinhar, gostava do assunto, então abriu essas redes de restaurantes. Então eu tenho amado, porque hospitalidade é uma virtude que você pode utilizar em qualquer área, dentro do CTI, na sala de aula com os estudantes, ser hospitaleiro, ser gentil, ser welcoming, dar as boas-vindas às pessoas, pode ser utilizado em qualquer canto. Isso não significa dizer que somos fracos, porque nós temos que manter as linhas de limites, né, de alcance dos outros dentro e nosso de alcance dentro delas, das outras pessoas. Mas a hospitalidade tem sido um assunto que eu tenho lido já há muito tempo, porque a minha mãe é dona de uma pousada no meu estado, então esse assunto já é parte do nosso repertório de conversas, o assunto da hospitalidade. Excelente. Muito obrigado, Aninha. Eu, de fato, acho que a hospitalidade é uma virtude que a gente precisa ter, até para criar networks, right? Né? Assim, para fazer conexões com pessoas e ajudar mesmo, servir as pessoas é algo que, no final das contas, acaba nos ajudando, né, lá na frente. Então, é uma virtude. E tem que ser genuíno, não pode ser uma coisa fabricada, porque coisas fabricadas, elas não se sustêm. Isso. E até também assim, tira um pouco dessa individualidade exacerbada até da cultura americana mesmo. Então, assim, eu acho que é muito importante. Obrigadão pela dica. De nada. Meu prazer. Então, a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Muito obrigado por participar e pela paciência e por compartilhar as suas experiências conosco. De nada. Prazer em estar aqui, e vão perdoando qualquer informação que eu não esteja mais modernizada ou atualizada nelas. Ótimo. Ana, obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Wesley. De nada. Igual. Boa tarde. Obrigado mais uma vez a Ana Simões Weiger por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou deste episódio, se inscreva em nosso canal. Estamos no YouTube e também no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é @conexão.edu, tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.